Já abri. Eu vou debater com o Ricardo Barros na CNN, Pimenta, a TV do Trump, sei lá. Estamos ao vivo agora, gente. Opa! Boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. Nós estamos aqui na página do Facebook do PT do Rio Grande do Sul. E nós temos feito, Padilha, colega deputado Alexandre Padilha, foi nosso ministro da Saúde. Nós temos feito essas conversas aqui. Fazia dias que a gente queria conversar contigo. Está aqui a Rosângela. A Rosângela é médica, foi nossa vereadora, foi coordenadora de saúde, né, de uma região importante do estado durante o nosso governo. A Laura é nossa vereadora, nossa liderança lá em Porto Alegre, nossa primeira suplente vereadora. E está aqui também a Mirella, que está chegando conosco, que é uma companheira que é vereadora, que é do interior. Eu quero pegar uma outra visão a partir do interior, né? Mas queria te ouvir um pouco, Padilha, em primeiro lugar, para abrir um pouco para nós. São Paulo, né, tem sido o foco, né, da doença. Enfim, queria ver uma percepção geral tua antes aí para a gente poder abrir esse nosso papo. Obrigado pelo convite, Padilha, aí, por ter atendido o nosso convite. E a palavra está contigo. Eu que agradeço, viu, meu líder Pimenta, meu querido colega deputado federal, colega também de geração em fio. Depois o Pimenta explica para quem não conhece a geração em fio. Um abraço da Rosângela, minha colega médica, a Mirella, minha colega profissional de saúde, a Laura, que é a nossa batalhadora em Porto Alegre aí, está acompanhando a realidade de Porto Alegre. Né? Saudar todas as companheiras e companheiros que nos acompanham aí nesse ao vivo, né? Agradecer a possibilidade de a gente conversar com os companheiros e companheiras do Rio Grande do Sul, PT do Rio Grande do Sul, nosso presidente, nosso líder Pimenta, Paulo Pimenta, e exatamente porque o Rio Grande do Sul é uma região que nos preocupa muito, né, em relação ao enfrentamento de qualquer doença respiratória, também em relação ao coronavírus. O Rio Grande do Sul foi o estado, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina foram os 3 estados que tiveram o maior número de casos por habitantes, por exemplo, de óbitos na pandemia da influenza, da chamada gripe H1N1 lá em 2009. E é, sem dúvida alguma, junto com São Paulo, junto com o Rio de Janeiro, junto com a região sul e sudeste, as regiões que mais nos preocupam. O coronavírus hoje é uma preocupação do Brasil inteiro, Pimenta, porque nós estamos começando a ter uma grande evolução de casos, crescimento importante de casos, de óbitos. Hoje já passou de 400 o número de óbitos confirmados, num momento onde o Brasil ainda está começando o seu outono. Então essa é a primeira coisa, eu acho que todo mundo tem que estar atento, né? Muita gente está pensando, analisando o coronavírus com a cabeça do hemisfério norte, ali a China, a Europa, os Estados Unidos, são países que estão terminando o seu inverno, começando a primavera. Foi devastadora, assim, a presença dessa pandemia no hemisfério norte. E uma primeira grande preocupação que o Brasil tem, por isso a importância das medidas, do isolamento social, da contenção, de reduzir o contato entre as pessoas, é porque nós já estamos tendo um grande crescimento de casos e de óbitos no começo do outono. Então vamos lembrar que a gente tem 3 meses de outono, 3 meses de inverno. A gente sabe que isso não é igual no Brasil inteiro, mas quando a gente pega a região sudeste e a região sul do país, a gente sabe do que esse período do outono e inverno faz com que as pessoas estejam mais fechadas, maior aglomeração, ajuda muito a transmissão respiratória, as doenças respiratórias nesse período, né? Nós temos uma situação, viu, Pimenta, Rosângela, Laura, Mirella, os companheiros que nos acompanham, que o Brasil tem feito muito poucos testes comparado com outros países, porque o Ministério da Saúde não se preparou para isso. E demora muito. O Rio Grande do Sul demora muito o resultado, Padilha. É muita demora. Exatamente isso, Pimenta. Assim. Vamos lembrar que o primeiro caso de óbito que nós tivemos, no dia que morreu, ele não era um caso confirmado como coronavírus ainda. Não estava na lista dos confirmados, porque o teste não tinha sido avaliado. Isso no começo do crescimento. Agora, nós temos um volume absurdo, né, de amostras nos laboratórios públicos, nos laboratórios privados, que não foram analisadas ainda. O Ministério da Saúde não se preparou. Desde o começo do ano a gente cobrava do Ministério da Saúde 4 coisas. Primeiro, tinha que começar a produzir teste
comprar teste onde tivesse, porque senão, quando começasse a aumentar os casos, não ia conseguir comprar teste. Segundo, leitos de UTI, precisava desde o começo do ano começar a ampliar, contratar leito de UTI. Então, quando apertasse a pandemia, não ia ter ventilador, não ia ter equipamento, que é o que está acontecendo hoje. Terceiro, voltar os médicos do Mais Médicos o mais rápido possível, né? Tanto abrir edital do Mais Médicos Brasileiros, permitir que os municípios da região metropolitana voltassem a ter médicos do Mais Médicos, abrir para os médicos cubanos aqui no Brasil e para os milhares de médicos brasileiros formados no exterior, que tem mais de 10 mil jovens que passaram pelo Mais Médicos, gostariam de continuar atendendo, não estão proibidos de atender, né? E uma quarta, os óbitos confirmados, e talvez o principal número que cada cidade aí precisa fazer, acho que o PT do Rio Grande do Sul podia requisitar essa informação junto à Secretaria Estadual de Saúde, a Rosângela, que é a nossa colega médica, trabalhou no setor de regulação, sabe disso. É muito importante a gente saber, nesse momento, quantas pessoas estão internadas por síndrome respiratória aguda grave. O que acontece? Quando vai ter a internação, o profissional é obrigado a botar um diagnóstico lá. Como ele não tem teste hoje para o coronavírus, não tá realizando teste, ou pede a amostra, colhe a amostra e demora para ter o resultado, ele faz a internação com um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico sindrômico, que é a síndrome respiratória aguda grave. O Ministério da Saúde divulgou hoje o dado pela primeira vez, tem sido cobrado, hoje foi divulgado pela primeira vez. Nós temos, nesse momento, 28 mil pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave nos hospitais públicos. Isso é 3 vezes mais o número normal, porque essa série histórica é acompanhada desde 2009, quando teve a pandemia da influenza, a gente montou depois, em 2011, aprimoramos o sistema de informação, é 3 vezes mais do que o número normal, né? Para a gente ter uma ideia do potencial que nós temos hoje, do risco que nós temos hoje de grande número de casos. Por isso que é tão importante as ações de isolamento social, de reduzir os contatos, fazer com que as pessoas tenham menos contato com secreção, com outras pessoas, com risco da infecção, porque senão a gente tem um risco bastante real de ter um colapso, né? O Ministério hoje, inclusive, utilizou um termo que foi transmissão descontrolada, né? Uma transmissão descontrolada que leve já na largada, no começo da guerra, já leve na primeira batalha a infectar. Agora, Padilha, só antes de eu passar para a Rosângela, eu estava vendo hoje uma reportagem que 8 de março, por exemplo, na Espanha, foi normal a programação, né? As primeiras medidas de contenção na Espanha foram no dia 14, fazem 20 dias. Eles não tinham detectado, ou foi uma posição parecida com a do Bolsonaro, que não havia uma percepção do volume que poderia tomar a doença na Espanha. A Itália também estava só começando, porque foi muito rápida a evolução. Tu olha os gráficos do dia 14, o número de casos praticamente insignificante na Espanha, mesmo na Itália, do início de março, era quase nada. O próprio Estados Unidos, né? Há 20 dias atrás, o problema não tinha se colocado. Em que estágio nós estaríamos da doença no Brasil? Nós, todos esses países, Pimenta, a partir tanto do modelo matemático da Itália, Irã, né, e Coreia do Sul, o que se percebeu é que a partir de cerca de 50 casos confirmados, esses 3 países começaram a atingir o que a gente chama da decuplicação, que é aumentar 10 vezes o número de casos em torno de 7 a 8 dias. Então, eles tiveram 50, 500 na outra semana, 5 mil na outra, 50 mil na outra, 500 mil na outra, né? Todos esses países tiveram esse modelo. Isso é importante, e essa é uma vantagem que o Brasil tem em relação a esses outros países, porque a gente tem a oportunidade de aprender com esses países, de não repetir os mesmos erros, né? Essa postura do Bolsonaro foi uma postura vista em várias lideranças dos países europeus, num certo momento. A gente sabe, tem aquele vídeo, né, clássico na Itália, Rio Grande do Sul tem muitos descendentes italianos, muita gente tem contato com a Itália, tem muito parente que está lá na Itália. Aquele vídeo clássico da cidade de Milão, em fevereiro, falando Milão não para, Milão não pode parar, né? E depois, agora, recentemente, há 2 semanas, o prefeito de Milão reconhecendo o erro que cometeram, né, a estratégia errada que cometeram naquele momento.
A Inglaterra foi a mesma coisa, a Espanha, a França, os Estados Unidos, todos esses países acreditaram que era possível você isolar só os grupos de risco, o que se chama do isolamento vertical. Pegar os idosos, pegar as pessoas que têm doenças crônicas e fazer o isolamento em relação a isso. Por algum motivo, a gente tem várias hipóteses para isso, essa estratégia que até deu certo para outras doenças respiratórias, não deu certo para o coronavírus. Né? E o Brasil já tem evidências para não adotar essa estratégia. Tem várias hipóteses para isso. Né? Uma delas é a capacidade de transmissão do vírus, ele transmite muito mais, uma pessoa pode transmitir para 15 pessoas, é muito mais do que era a gripe A, muito mais do que outras síndromes respiratórias gripais. Outras hipóteses que cada vez mais crescem é que talvez uma pessoa assintomática possa ter capacidade de transmissão. Tem hipóteses que as crianças que têm poucos sintomas, né? A gente tem poucas situações de crianças com caso grave, poucas mortes por crianças, embora a gente não saiba ainda como é que vai ser o comportamento nas crianças do hemisfério sul, que tem desnutrição, das crianças transmitirem mesmo assintomáticos, até pelas fezes. Então, tem dúvidas em relação a isso. O porquê? Mas o que se sabe é que a transmissão é muito maior que qualquer outra gripe da influenza que nós tivemos, viu, Cunha? Doutora Rosângela, nós no Rio Grande do Sul temos características muito particulares. Eu estava ontem observando, nós temos 1.500.000 pessoas com mais de 60 anos. Somos a população com a faixa etária mais alta do país. E ontem tivemos várias cidades, Padilha, já com menos de 10 graus. Tivemos cidades com 6 graus ontem. Quer dizer, nós estamos praticamente na porta a porta do inverno. Né? O outono já tem dias que... E a Rosângela trabalha, nossa médica, nossa companheira, e trabalha perto de tudo isso que está acontecendo, diretamente no hospital. Como é que está a situação lá, Rosângela? São Jerônimo, na região? Queria te ouvir um pouco nesse sentido. Eu vou deixar o microfone aberto, Padilha, a hora que tu quiser, fica à vontade. Bem, na verdade, eu até estava comentando com o Padilha, com o Pimenta antes um pouquinho, que a angústia, né, a enfermeira nossa sabe disso, tem tomado conta das equipes, né, de saúde, porque, na verdade, não é um paciente normal quando a gente vai entubar um suspeito de coronavírus, né? O atendimento não é o nosso ritmo normal, apesar de a gente sempre ter o cuidado, né, na verdade, de estar evitando, né, secreções, tendo cuidado diário com isso, mas hoje a tensão é muito maior, porque a gente sabe exatamente que o contágio dele é muito mais rápido, né, e está presente exatamente nas pessoas assintomáticas. A gente já provavelmente deva ter passado por pessoas, por colegas, né, eu mesmo vou a Porto Alegre trabalhar na Central, então a gente tem todo o cuidado necessário, mas como a gente não está testando, nós não sabemos quem está ou não está, teoricamente, né? Mas a atenção das equipes de saúde tem aumentado muito, existe uma preocupação grande da rede hospitalar hoje, apesar do Estado estar aumentando no plano de contingência a capacidade dos leitos, né, Padilha, mas isso nós não estamos enxergando o volume financeiro necessário para que a gente haja rapidamente. A morosidade tem sido algo que nos assusta um pouco, né? A chegar o financeiro nos hospitais, porque hoje, para te comprar máscara, por exemplo, se o hospital não tiver dinheiro, ele não consegue comprar máscara, ele vai ficar na lista de espera da produção, né? Então, ganha quem tiver o recurso financeiro na mão, que não é o caso dos nossos hospitais, né? Que estão aguardando ainda o recurso do mês nós estamos em abril, é o mês de fevereiro, né? Que não entrou ainda do Ministério para os hospitais, para a rede hospitalar. Até me angustia muito ainda que os hospitais ainda não se manifestarem em relação a essa questão financeira, né? A gente sabe dessa situação, a gente sabe que o Estado somente aguarda o recurso, né, que vem do governo federal, mas essa morosidade em relação aos recursos tem deixado as pessoas um pouco angustiadas. E a outra coisa, né, principal... Tiveram um aumento de casos de síndrome de gripe? Desculpa, não entendi. A síndrome respiratória aguda grave aí. Sim. Você percebe um aumento do número de casos? Sim, a gente tem pegado pacientes que, na verdade, têm outras comorbidades, mas como a gente não tem o teste, a gente não sabe, a gente trata ele como suspeito, né? Então, ele vai para a lista do GERINT, que é o nosso sistema de regulação da internação,
e lá ele fica guardando leitos de isolamento, que já tem uma lista, né? Já tem alguns hospitais de retaguarda, mas que a nossa preocupação é o que volume... O paciente, quando ele chega no hospital, ele imediatamente ele é encaminhado para fazer o teste. Eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho. Ele é coletado, né, Pimenta, só que ele leva exatamente o tempo de 3 a 1 semana, né? Os hospitais do interior depende do LACEN, né? Depende do estado, né? Quem não consegue comprar teste, que é uma fortuna, né? O valor do teste hoje ele está a R$300, quem for comprar, ele nem tem no mercado, na verdade, existiu uma absorção, né, do próprio sistema público em relação aos testes, mas a questão demora praticamente uma semana. Tem pacientes que a gente testou e já fazem alguns dias e a gente não teve resultado ainda, né? Então, ele fica em isolamento, até vir o resultado. Fica em isolamento, né? A gente transfere, por exemplo, se é um caso de UTI, a gente transfere para os leitos de UTI que são retaguarda, né? Ali em Canoas mesmo se montou um andar, uma ala norte só para coronavírus, né? Onde tem leitos de UTI, leitos de enfermaria, e aí se interna conforme a gravidade do paciente, né? Geralmente os pacientes com enfermaria que estão manejáveis, né? A questão respiratória, eles ficam nos hospitais de origem, mas os leitos de UTI eles acabam saindo. Existe um plano que já está na etapa 3 do plano de contingência, que é aumentar mais os leitos de UTI. Mas se a gente continuar com o volume de infecção, né, o Padilha falou isso bem, com o volume de infecção, com a mortalidade aumentando, que a gente vê o gráfico, além da contaminação daqueles que são somente os testados, e a mortalidade desses vai ser drástico o nosso problema. Então, se a população não entender o isolamento social, se a gente não tiver o entendimento, né, do governo federal, que tem que nos ajudar a segurar exatamente as pessoas, dando tranquilidade financeira, inclusive, porque essa questão financeira, ela é importantíssima, né, parece que eu vi uma fala de um colega meu ontem e disse, tu imagina nós aqui tendo que expor a nossa vida e nós recebemos dezembro, nós recebemos mês passado dezembro, né? Então, assim, a angústia também. Salário, o cara recebeu salário de dezembro. Salário de dezembro. Então, assim, imagina as equipes trabalhando com angústia, não saber como está isso, né, no dia a dia, porque no outro mês, aqui nós temos um hospital que é de uma entidade que ajuda bastante, mas depende, tem um déficit gigantesco, mas o Estado repassa um valor que não dá o total. Então, estão sempre envolvido com empréstimo, sempre envolvido com... E as equipes médicas e a equipe de saúde sempre ficam aguardando. Então, se nós continuarmos com esse volume, a gente tem uma capacidade hoje já de 85% a 90% dos leitos do estado ocupado, e nós nem começamos ainda, né, Padilha? Nem começamos ainda o inverno, provavelmente isso vai estruturar muito rapidamente, muito. Daqui 2 semanas a gente já não consegue dar conta. Vamos ver a Mirela, enfermeira, vereadora lá em São Pedro, já é uma outra realidade, uma cidade do interior, uma cidade pequena. Vocês têm alguma mudança? Já percebem alguma mudança dos casos que estão chegando? Procura a realidade de um pequeno município, como é que está para vocês, Miguel? O trabalho da Marta também, né, Miguel? Boa tarde, deputado. Eu sou vereadora aqui em São Pedro do Sul, que é uma cidade com uma população de 17 mil habitantes, e sou enfermeira em uma cidade com a população de quase 5.100 e poucos habitantes. Fala um pouquinho mais alto, Miguel. E na cidade onde eu atuo, né, a gente está com um caso suspeito, e aqui em São Pedro nós tivemos um e foi descartado, né? Mas a nossa realidade aqui é muito próxima de Santa Maria, que é a nossa cidade de referência. E hoje Santa Maria está com quase 500 casos suspeitos e com 6 confirmados. Então, a gente acaba ficando... E todas as referências hoje de saúde para nós aqui, praticamente são todas da região, aqui são em Santa Maria. Então, nós temos aqui um risco muito grande e até agora nós tivemos como a gente está trabalhando muito a questão, né, do fica em casa, de evitar aglomeração, nós tivemos agora a campanha da vacina da gripe, onde a gente teve uma aglomeração absurda nos municípios, né? E principalmente a aglomeração um dos grupos que tem sido mais atingidos pela doença, que são os idosos. E embora, hoje eu estava olhando as últimas estatísticas, né? De cada 10 casos, hoje, 8 são realmente ou são entre idosos
ou que tenha alguma outra alteração de saúde, mas nós temos também a população saudável, a população jovem que está sendo atingida. E, independentemente, eu acredito que nós, os profissionais da saúde, os políticos, todos temos juntos, né, nos mobilizar para defender realmente todas as vidas. E a gente tem muito cobrado pelas questões econômicas. Muitas pessoas, e principalmente após, né, a fala do presidente, inclusive a atitude dele, né, de estar em atividades, em aglomerações, enfim, nós tivemos um problema ainda maior aqui nos municípios, porque as pessoas se sentiram na liberdade de retomar suas atividades, tentar retomar suas atividades, e algumas delas não estão se dando conta da gravidade da situação em que a gente está vivendo. Hoje, o nosso sistema de saúde aqui da região não dá conta dos casos que a gente tem normais. Essa é a realidade. Imagina com a pandemia aqui, com os casos em ascensão, e nós aumentando o número de casos graves. O que é que nós vamos fazer com os pacientes? A gente tem visto os se mobilizando, a gente tem visto os prefeitos se mobilizando, mas a realidade é que nós não temos uma estrutura hoje ainda. Eu vi hoje que teve mais 10 leitos, se não me falha a memória, em Osório, que foram indicados de UTI, mas isso não dá suporte para nós, até porque Osório não é uma referência para a região centro aqui. Vai ter um tempo de deslocamento muito grande. E só aproveitando assim o momento, por exemplo, eu queria agradecer ao deputado Paulo Pimenta, né? Porque aqui em São Pedro do Sul nós tivemos muito pouca atenção, nós temos de deputados federais, porque nós somos um município pequeno. A maioria dos deputados, enfim, acabam dando mais atenção aos grandes centros, né? Enfim, e aqui nós tivemos já de repasses através da emenda parlamentar, o deputado deu 1.700.000. Tu fica falando isso aí, a Rosângela vai ficar com ciúmes daí. Fica falando essa coisa. Eu preciso agradecer, porque para nós isso é uma honra. E 1.350.000 foram para a saúde. E quando nós estávamos trabalhando essa captação desses recursos, junto com o deputado, junto com o Ministério da Saúde e com a 4ª Coordenadoria, que nos representa aqui, nós estávamos tentando atender a situação de cardiologia, de traumato, de gineco, foi onde nós captamos os recursos. O que foi uma grande sorte para nós, porque hoje, através desse recurso, por exemplo, o único respirador que nós vamos ter aqui em São Pedro do Sul, respirador não, na verdade, é um ventilador de transporte, um ventilador mecânico de transporte, que vai que substitui por pouco tempo o respirador, mas como São Pedro não tem condições também de dar suporte hoje aqui para um paciente numa situação de síndrome respiratória grave, o que nós precisamos realmente é fazer o transporte. Ela está vendo fazer barulho. E foi um dos recursos que veio através da sua emenda, que o senhor destinou para cá, bem como o resto das estruturas que a gente tem, que hoje vão ter suporte no controle da infecção, que vai ser algo importante para os hospitais, desde as lavadoras, a secadora ultrassônica, tudo isso que para dentro de um hospital é essencial. Obrigado, Mirela. Foram equipamentos que vieram através da sua emenda e eu preciso agradecer. Obrigado. E a população agradece aqui também, deputado. Obrigado. Laura, Porto Alegre, Laura. Hoje eu vi a notícia, Padilha, já tem um número grande de profissionais de saúde sendo afastados em Porto Alegre também, né? Praticamente é normal que das capitais a concentração maior. Laurinha, como é que está a situação de Porto Alegre? Olá, Pimenta, Padilha, Rosângela, Mirela. Então, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hoje marca aí das 410 casos confirmados, nós temos 233, né? Aí já marcando no Brasil os 10 mil, ultrapassando 10 mil casos, né? Bem assim, pegando o gancho do que o Pimenta estava falando da informação, né? Hoje nós temos no estado do Rio Grande do Sul mais de 1.500 profissionais da saúde afastados em decorrência do coronavírus, né? É um cenário para nós de muita atenção. De fato, aqui em Porto Alegre tomamos, acho que do ponto de vista correto, uma política desde o início de mitigagem, né? Suspendendo as aulas, controlando o comércio, enfim. Mas nós temos lacunas muito significativas aí que elas podem trazer impactos duros
aí nas próximas semanas, conforme o avanço do coronavírus, né? Seja principalmente em duas questões. Uma é em relação aos próprios profissionais da saúde, né? Vemos vários hospitais onde faltam EPIs, a doutora Rosângela pode até me complementar depois na sequência, né? São vários os hospitais daqui da região que faltam EPIs, máscaras, luvas, aventais. São os nossos profissionais que estão, obviamente, mais expostos, né? E em decorrência, inclusive, da baixa disposição de testagens, nós temos muitos profissionais de saúde que apresentam sintomas e que acabam não entrando no cômputo geral de confirmações do coronavírus por conta de não haver testagens, né? Das 6 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul, 4 são em Porto Alegre. Disso que eu estava falando, da questão dos profissionais, acho que a imagem, digamos assim, que traduz um pouco disso é o próprio Sindicato de Saúde, o próprio Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Saúde, onde dos seus 8 diretores, 6 estão com coronavírus, estão em isolamento, afastados, assim, né? Isso demonstra um pouco de qual é a condição dos nossos trabalhadores na sua estruturação para enfrentar esse período. E a segunda questão que me preocupa bastante também é na ampliação dos leitos, né? Nós contamos em Porto Alegre entre leitos privados e públicos com cerca de 680, né, em torno mais ou menos desse número, né? E nós ainda não temos uma ação da nossa gestão municipal mais efetiva na ampliação dos leitos. Cachoeirinha, por exemplo, uma cidade aqui ao lado de Porto Alegre, já está construindo um hospital de campanha, né? E nós ainda não temos ação nesse sentido. Exatamente. Eu queria colocar isso para o Padilha. Padilha, o governador do Rio Grande do Sul tem uma opinião de não fazer os hospitais de campanha e de conveniarem com os hospitais e comprar, não sei se a palavra correta é comprar leitos, né? Contratar leitos. Né? Contratar leitos. E o Gabardo é uma pessoa que conhece bem a realidade do Rio Grande do Sul, né? E eu achei assim muito arriscada a decisão deles de não caminharem no sentido de fazer esses hospitais de campanha, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu quero insistir com a ideia. Assim, eu conversei com o prefeito de Santa Maria. Tem mais de 500 suspeitos. Tem 9 confirmados. Mas tem gente que está demorando 8 dias. Tem exame que demorou 20 dias, Rosângela. Tem exame que demorou 20 dias para voltar. E essas pessoas ficam em isolamento em casa, os suspeitos. Ou seja, eles não estão deixando cada um deve ter uma dinâmica própria de como é que ele entende esse isolamento. Né? E essa decisão de não fazer os hospitais de campanha no Rio Grande do Sul, eu sinceramente achei que foi uma decisão muito arriscada por parte do governo do Estado. Né? Eu diria que é uma decisão que vai na contramão do que todo mundo está fazendo, tanto no mundo inteiro, quanto mesmo aqui no Brasil, né? A experiência de todos foi a necessidade de construir, porque mesmo sistemas públicos muito consolidados, você pega o Sistema Nacional Público Espanhol, é muito mais consolidado do que o nosso, né? Surgiu também depois da redemocratização na Espanha, teve mais investimento histórico, a grande proporção, né, quase 90% dos hospitais lá são todos públicos, e eles, na pandemia do coronavírus, estatizaram o que não era público ainda, puxaram para o público todo o controle dos leitos hospitalares, não pagaram, não contrataram, estatizaram, assumiram o controle desses leitos, né, mesmo sistemas que têm leitos por habitantes muito superiores aqui ao Brasil, apostaram em construir hospitais de campanha para as duas modalidades, sejam leitos para pacientes que precisam de internação, mas que não precisam de UTI, mas também para pacientes que precisam de UTI. Qual que é a experiência do mundo dos hospitais de campanha? Primeiro, a importância do hospital de campanha, porque é um volume grande de pacientes, de uma hora para outra, maior do que a capacidade que nós temos, mesmo o setor privado tem, né? E se você faz num hospital só, né, numa área só, você tem uma capacidade maior de especializar a equipe profissional, você proteger melhor essa equipe, garantir maior isolamento. Então, a experiência do mundo foi a necessidade de construir os hospitais de campanha, inclusive com presença, com controle melhor sobre essa equipe. Você pode até pensar formas
de você recrutar a equipe, botá-la em hotel do lado. Teve cidades do mundo que teve que fazer isso para reduzir a necessidade do transporte coletivo por um período, colocar parte da equipe em hotéis próximos, habitação próxima, fazer um transporte próprio dessa equipe, né? E ela ganha um grau de especialização que é decisivo. Então, é uma decisão que vai na contramão não só do que o mundo está fazendo, né? Mas também do que governadores e prefeitos do próprio partido aí do governador estão fazendo no Brasil, né? As principais cidades, regiões metropolitanas, que a tendência é que a gente tenha muitos casos por conta do inverno, por conta do clima, por conta da faixa etária da população, já montou, está em montagem hospitais de campanha como esse, né? E tem um outro passo, Pimenta, que nós vamos ter que fazer, não tenho dúvida nenhuma, temos que defender isso. Na comissão do coronavírus, eu consegui, inclusive, aprovar essa semana uma lei nesse sentido, vai lá para o plenário da Câmara ver se a gente consegue votar, que é você aprimorar, já tem na regra jurídica, na 8.080, que é a lei que criou o SUS, já dá a autorização para o gestor do SUS, estadual, municipal, o Ministério da Saúde, requisitar os leitos privados. Eu ia te falar, Padilha, Santa Maria, que tu conhece, 80% dos leitos hospitalares da cidade, 80% são do SUS, mas só 20% dos leitos de UTI são do SUS. 20%. Exatamente isso. Exatamente 80% dos leitos normais, Rosângela, e só 20% são do SUS. Então vai ter duas filas para atendimento, quem tem SUS entra numa fila e quem tem particular entra noutra fila. É assim que isso. É isso que a gente não pode permitir. Fala aí, Rosângela. Não, é que não pode ser assim, né? Na verdade, a gravidade que tem que ser a que direciona, né, na verdade, os leitos, né? Não tem como. Ali em São Gerando mesmo, o hospital é uma entidade filantrópica, mas a prioridade é SUS, né? E a gravidade é por cor, né? As pessoas são avaliadas assim. E toda a estrutura que está sendo dada é para todo mundo, não pode ter distinção, né? Se é convênio, se é SUS, na verdade, né? Até porque muitos convênios acabam internando os leitos SUS, porque também eles não têm leitos credenciados hoje, os convênios, o Padilha sabe disso, nós não temos o suficiente. Mas eu queria contar um caso engraçado que aconteceu hoje. O prefeito de Minas do Leão, aqui da nossa região, teve um paciente que foi num hospital de Porto Alegre, Laura, e aí lá eles suspeitaram que ele era um paciente crônico desses hospitais maiores, não vou citar aqui para não ficar chato para o hospital. E aí eles coletaram o exame, mandaram ele e mandaram de volta no ônibus que o município tinha mandado, sem nenhum cuidado, sem entrar em contato com o município, né? Então causou um pandemônio na cidade, né, Mirella? Assim, porque imagina, ele veio, coletou o exame, era suspeita, mandaram no ônibus do município e contaminou provavelmente todo mundo que estava dentro do ônibus do município. Imagina a situação, né? Então, assim, é lamentável, assim, porque essas coisas, a rede tem que funcionar também, né, de acordo, porque está todo mundo tentando. As equipes de saúde estão muito expostas, porque além da falta de material, né, Laura, tem a situação também dessa questão da estabilidade hoje trabalhista também, né, Padilha, que as pessoas estão passando. Então, hoje estão autorizados, né, a daqui a pouco perder o emprego por qualquer motivo. Então, e com a situação financeira também, né? Só para entender, o paciente que está com suspeita de coronavírus, certo? Ele chega num hospital, ele entra pelo pronto atendimento, como se fosse pelo pronto-socorro, ele entra na mesma porta que entra todo mundo que está ali esperando para ser atendido. A orientação hoje do Comitê Nacional é que tenha já uma triagem lá na frente do hospital e pergunta se o paciente de longe tem qual é os sintomas. Com os pacientes que são de casos de gripe, eles passam para um outro lugar, já recebem máscara, já são triados de forma diferente dos pacientes que não têm. Então, a ideia é fazer 2 portas de entrada com equipes diferentes de atendimento. Esse paciente só vai entrar para dentro do hospital se ele for um paciente grave, né? E aí vai ter espaços físicos também adequados, a gente já tem, né? Aonde entuba, aonde atende, toda essa questão. Não deve ser em todos os lugares pela falta de condições hoje. Os nossos hospitais são hospitais velhos aqui no estado, né? São hospitais que estão precisando há muito tempo. Todo o processo do programa Mais Leitos, né, Padilha, que nós fizemos quando eu estava ali de adjunta da Sandra,
né, junto do Tarso, eles pararam no governo Sartori, né, tem que frisar aqui, não fizeram mais a expansão do Vale do Gravataí, que era 1.000 leitos, né, em Alvorada, Cachoeirinha. Bueno, Padilha, eu sei que tu tem compromisso daqui um pouquinho, né, na CNN, vamos fazer fica à vontade a hora que tu precisar sair aí, Padilha, para te não te atrasar. Deixa eu te falar uma coisa, Padilha. A cidade do interior com o maior número de casos é Bagé. Olha só. E Bagé, o primeiro caso confirmado foi o provedor do hospital, o diretor do hospital. E os primeiros casos, todos são médicos e o pessoal do hospital. Então, a situação do Bagé é muito delicada. Não, e essa é uma questão decisiva, né? A principal hipótese do que aconteceu com a Itália, tem uma hipótese a ser estudada aí, mais antropológica, né? Dessa coisa de que os italianos são muito parecidos com a gente, que se abraçam, se beijam, diferente dos japoneses e dos chineses, né? Que tem um certo distanciamento, então seria mais fácil a transmissão. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que uma das questões fundamentais que levou à alta mortalidade na Itália foi exatamente isso, Pimenta, assim, na largada, um universo de trabalhadores infectados muito grande. E, sobretudo, os profissionais mais experientes, que estavam mais acostumados a cuidar de uma UTI, de um pronto-socorro, que se infectam logo na largada, alguns deles em grupo de risco, com mais de 60 anos de idade, com doenças crônicas. A vida do trabalhador de saúde é muito estressante, tem muita gente que tem hipertensão, diabetes, doença pulmonar crônica, muita gente sendo afastada e gerou um verdadeiro colapso no sistema, né? Então, uma das questões muito importantes dessas medidas iniciais do isolamento social, da contenção, foi exatamente para a gente não ter um grande crescimento de internações que levasse já a um volume muito grande de pessoas infectadas. Primeiro, eu vou ter que sair, mas antes, eu vi que surgiu uma pergunta aí no meio do alguém que está nos acompanhando. Isso, sobre o Avigan. O Avigan é um remédio, é um antiviral japonês. O nome genérico dele é o Favipiravir. É um desses medicamentos que funcionam para os vírus tipo RNA, que é o vírus coronavírus, como medicamentos para hepatite C, como medicamentos para HIV. Vários deles foram testados, né, sobre eficácia ou não para o coronavírus. De todos esses, o que teve melhor resposta foi o Avigan, o Favipiravir. Na China e no Japão já estão autorizados para o uso contra o coronavírus. A pergunta que realmente está todo mundo questionando, vamos cobrar aí nessa semana lá na Comissão Externa do Coronavírus, é que o Japão ofereceu para o governo brasileiro, para que o governo brasileiro pudesse participar também dos protocolos de ensaio, de avaliação do Avigan. Hidroclórico, como é que é o que o Bolsonaro fala? A hidroxicloroquina, né? Que esse aí que o Bolsonaro resolveu fazer campanha disso, porque o Trump também estava fazendo campanha, né? Também é um medicamento que está sendo avaliado. Os primeiros resultados foram muito ruins. Nós não temos esse japonês no Brasil, esse remédio nós não temos no Brasil? Então, esse do Favipiravir nós não temos, e o governo japonês ofereceu para o governo brasileiro para poder avaliar. O governo brasileiro até agora não deu resposta. Nós vamos pressionar no começo da semana na Comissão do Coronavírus para que o Brasil comece, né? Não só esse Favipiravir, o Interferon 2-alfa cubano, que já foi avaliado em mais de 1.500 pacientes na China. Esse tal de Ivermectina. Também, esse é um outro medicamento que saiu um trabalho hoje. Os Estados Unidos vai começar a utilizar também para tratamento. O Ivermectina é um medicamento conhecido no Brasil, é tipo um antiparasitário muito usado, assim, as pessoas têm profundo conhecimento sobre ele. Também teve boa resposta, ou seja, tem alguns medicamentos tendo boas respostas, ainda não é uma grande eficácia ainda, mas na medida que você não tem alternativa de tratamento, sempre vale a pena você, o governo brasileiro, autorizar os ensaios clínicos para que a gente possa, com resultados, né, acompanhando de fato qual é o resultado que tem, você ir nesse momento testando esses medicamentos, né? Então a hidroxicloroquina está em teste no Brasil. Os primeiros trabalhos publicados eram muito ruins, o resultado, depois desenharam, tem pelo menos 30 estudos no mundo inteiro, fazendo um desenho mais bem organizado, que aí com o resultado você pode ter melhor noção se de fato é eficaz ou não. O Brasil está fazendo parte desses estudos internacionais. Tem outros medicamentos, são usados para hepatite C, tudo que estão sendo testados no Brasil também, já tem vários hospitais testando. Vai entrar também ivermectina, com certeza, que é um medicamento que já tem aqui no Brasil, e esse medicamento japonês, o Favipiravir, nós vamos cobrar, porque o Brasil precisa aceitar
como interferon 2-alfa, que é um medicamento cubano. Mais de 1.500 pacientes já usaram, tiveram boa resposta em casos graves. Também o Brasil precisa começar a utilizar essas alternativas. Aliás, para isso, viu, Pimenta, tem um debate que nós estamos fazendo, também aprovamos lá na Comissão Externa do Coronavírus, vamos ver se vai para o plenário da Câmara, que é você fazer o licenciamento compulsório, ou seja, imagina, hoje nós não estamos conseguindo comprar máscara e ventilador mecânico. Imagina se surge um medicamento eficaz que tenha patente. Sabe quando vai chegar no Brasil? Nunca. Né? Então, a gente poder fazer, já preparar, aprovamos o projeto de lei na Comissão do Coronavírus, vamos ver se a gente aprova na Câmara, o governo federal faça o licenciamento compulsório dos medicamentos, das vacinas que sejam eficazes para o coronavírus, para que qualquer um possa produzir, não só quem tem a patente desse medicamento. Eu fico preocupado porque eu fico agoniado. O Padilha vai participar da CNN agora, de um debate, gente. Vamos lá. E é uma alegria para nós poder ter o Padilha aqui. Olha, nós estamos preparando uma live para terça-feira aí, que essa, se der certo, vai arrebentar, hein? Vamos. É eu e o Padilha com o presidente Lula, tá? Olha aí, olha aí. Bom, esse papo aí, terça-feira, ele me disse que dá certo, Padilha. Tá? Então, não, vamos lá, vamos fazer. Depois eu vou conversar contigo para a gente ajustar isso aí. Combinar. Vai lá, Padilha, nos abraço, representa lá e a gente vai continuar conversando aqui. Um abração, Padilha. Obrigado, viu? Um abraço. Vai lá, Mirella. Fala um pouco para nós aí. Então, deputado, estava prestando muita atenção aqui, estava... Está muita qualidade. Muita gente aqui, gente. Está aqui o nosso amigo Estevão, que é da Setorial de Saúde do PT. Né? Quero agradecer. Está aqui o Volto, que é nosso secretário da Saúde do Capão do Leão. Né? Está aqui a Paula, que é de Chagas. Tem muita gente aqui conosco. E o pessoal dizendo o seguinte, que altíssima qualidade do debate, muita informação importante, muita coisa que as pessoas querem saber. Né? E também, eu quero agradecer a Juliana, que é a nossa secretária de comunicação do PT, pessoal. O pessoal está compartilhando, está curtindo. Nós já temos aí mais de 3 mil pessoas, 3 mil pessoas na nossa live. Isso mostra o interesse mesmo da turma toda para poder debater conosco esse assunto. Mirella, a palavra é eu estive acompanhando o estudo, né, referente à ivermectina, o que, para nós, se confirmar realmente a eficácia, seria fantástico, porque é uma medicação que tem hoje na farmácia popular, na farmácia básica, acessível, tem um valor mais ou menos R$ 7, R$ 8, o que seria para nós uma grande vantagem se realmente comprovarem a eficácia desse tratamento. Isso é algo que para nós que estamos na ponta, na atenção primária, para nós isso seria fantástico, assim, ter esse tratamento. E o que me preocupa muito aqui na nossa região é as cobranças que nós sofremos em relação nós passamos por elas também, né? Que é a questão econômica. Hoje a gente sabe que os comércios estão com bastante dificuldades, porque estão fechados, embora eu tenha entendimento de que, independentemente desses comércios, do comércio retomar suas atividades, as pessoas não vão frequentar porque a gente vive um momento de pandemia. Hoje a escolha é passar a crise econômica com mais mortes ou menos mortes. Mas agora com esse auxílio, que foi, inclusive, a bancada do PT, né, lutou muito para que fosse aprovada. A gente viu a mobilização de todos os deputados e senadores do PT, principalmente, para que fosse aprovado esse auxílio emergencial. Só que para os municípios não foi passado nada de forma oficial ainda. Assim, eu gostaria, assim, que até aproveitando a oportunidade, pedir para o deputado fazer uma explicação mais clara, assim, para a população. Olá? Ui. Meu microfone está fechado. Olha só, Mirella. Nós temos no Rio Grande do Sul 994.150 famílias que estão no CAD único. Isso faz um total de 2.505.891 pessoas. Então, a rigor, estas 994.150 famílias são as famílias que estão habilitadas já para receber este apoio que foi votado, né? Que começa com R$600, pode chegar a
até R$ 1.200, né? Então, esse número é importante. Quer dizer, quem estaria habilitado hoje para receber esse primeiro recurso? Né? E tem outras medidas sendo adotadas. Então, nós estamos fazendo esse levantamento por cidade, né? E eu acho que essa semana, a próxima semana, tem que começar já o pagamento. Né? E nós vamos votar agora as medidas dessa próxima semana. Teve sessão ontem até às 10 da noite. Segunda tem sessão para tratar das micro e pequenas empresas, médias empresas, trabalhadores autônomos, né? E uma série de outras categorias que não estão contempladas. Onde está sendo fazendo as informações, né, oficiais, tem os prazos, tem as datas já referenciadas, mas para os municípios, eu não sei se é a realidade de todos, mas os municípios que eu tenho acesso, nenhum deles ainda teve nenhuma informação oficial, e as pessoas já estão... Não deve ter chegado. Eles vão publicar o decreto segunda-feira, vão publicar a portaria segunda-feira, explicando o passo a passo. Laura, lá em Porto Alegre, deve estar muito difícil também na periferia, né? O pessoal, grande número de pessoas que trabalham como trabalhadores autônomos, informais. Acho que quanto maior a cidade, mais delicado fica essa questão da sobrevivência das pessoas. Não, exatamente. Deixei até para falar isso agora na segunda rodada, assim, né? Eu acho que a grande preocupação dos grandes centros é quando o vírus ele chegar na periferia, por várias questões de asepsia, limitações estruturais financeiras, são os mais impactados pela condição, pela mitigagem, né? Porque são autônomos, quem faz bico, diaristas, etc. Né? Nós fizemos aqui, estamos organizando aqui em Porto Alegre uma campanha de solidariedade para levar doações de alimentos, produtos de higiene, limpeza, como várias outras organizações da cidade, porque realmente a gente percebe que, na verdade, essa parcela da população é uma que já vinha sofrendo de forma muito dura os impactos da própria política econômica do Paulo Guedes e do Bolsonaro, que já arrochava e precarizava a qualidade dos empregos e aumentava vertiginosamente o desemprego no país. E são os mais atingidos agora porque estavam sobrevivendo até aqui de picos, né? Então são os primeiros atingidos. Nós temos mais ou menos 20 dias da política de mitigagem. E nós já vemos, entre 15 e 20 dias, e nós já vemos uma condição muito delicada de sobrevivência dessas famílias. Nós vamos enfrentar pelo menos mais um mês, já que o decreto do governador e do prefeito prorrogaram até o dia 30 de abril, né, a política de mitigagem. Então, assim, é um cenário muito delicado, onde a renda emergencial ser paga mais brevemente é algo que precisa sair logo, porque as pessoas estão muito necessitadas, não só pela condição agora do coronavírus, mas porque já vinham de uma situação crítica, uma boa parcela delas, né? E quando nós andamos por aí, nós vemos muita desinformação, assim, como vai ser, se vai ter que fazer a solicitação via internet, via aplicativo, as pessoas não têm acesso, elas não têm dinheiro, às vezes, para botar um crédito pré-pago, né, para poder usar o telefone, para poder ter uma internet, como vão fazer, muito assustadas, né? E outra questão que me preocupa muito, do ponto de vista da periferia, é a própria condição de cuidado, de prevenção. Porque são muitas pessoas morando em poucos metros quadrados. Eu estive esses dias numa comunidade aqui em Porto Alegre, onde havia uma criança com suspeita de coronavírus. Ela estava tecnicamente isolada, mas ela estava isolada num quarto dentro da casa, provavelmente usava o banheiro, provavelmente usava a cozinha, então ela não estava isolada, né? Então, a família não tinha o que fazer com uma criança para isolá-la, não tinha para onde sair a mãe com a criança, né? Então, assim, são muitas situações delicadas. Nós temos regiões da cidade, muitas vezes, que faltam água, né? Regiões que ficam 48 horas, 72 horas sem ter água. Então, a condição estrutural das periferias, dos grandes centros, elas, não tem dúvida que são o ponto-chave, o ponto sensível da expansão do coronavírus. E até o momento nós não percebemos, especialmente dos prefeitos dos grandes centros, das capitais, uma política emergencial, um plano emergencial de prevenção na periferia. Pelo contrário, aqui em Porto Alegre nós temos a desestruturação do programa de saúde da família, nós temos uma desestruturação no sistema que poderia auxiliar no processo de prevenção, né? Então, é extremamente delicado, assim, o cenário que a gente vive na periferia, né, das grandes e médias cidades, né?
Perfeito. Olha só, Rosângela, eu estava conversando com o pessoal da CUT ontem e várias categorias fizeram acordos e tudo mais, mas elas voltam para trabalhar na segunda-feira agora, né? Conseguiram negociar 15 dias, antecipação de férias, várias coisas, né? E a impressão que me dá que brasileira tem uma cabeça meio estranha, né? Como passou esses 15 dias assim, a doença não estourou, é como se, assim, passou. Né? Então, a impressão que me dá é que a sensação que as pessoas estão afrouxando o cuidado, né? E muitas categorias vão ter que voltar ao trabalho amanhã, especialmente no setor da indústria, né? E eu acho que seria por tudo aquilo que a gente viu, se nós estamos, digamos assim, 3 ou 4 semanas atrás da Espanha ou da Itália, essa seria exatamente a semana decisiva, a próxima semana, para a gente poder ter um desenho do que vai acontecer. Eu, na minha modesta interpretação, não como médico, nem como nada, né? Mas como jornalista e curioso, e fico estudando, fazendo cálculo, olhando os gráficos, eu acho que o problema vai se agravar ali pelo dia 21, aquele final de semana depois da Páscoa, ali pelo dia 19, seria mais ou menos onde nós estaríamos no estágio que a Espanha e a Itália estão hoje. Será que é possível fazer esse paralelo, Rosângela? Pelo gráfico que a gente está acompanhando, sim, mas pelo gráfico que eu até comentei hoje, fechou em 431 mortes no Brasil, né? Nós estávamos há 15 dias atrás com 1.180 e poucas, né, pessoas contaminadas, feito o teste, e poucas mortes, acho que era 40, nem dava 20, eu acho, não me lembro do gráfico. Hoje nós estamos com 431 mortes, né, no Brasil, e 10.800 e poucos mas aqui, contaminados. Ó, a Copa da Folha de São Paulo, sabe aqui, que tem mais pessoas que morreram, né? Tem 432 óbitos com suspeita de coronavírus, que o teste ainda não ficou pronto. Ou seja, exatamente mais do que confirmados, existem óbitos com suspeita aguardando o teste. Quer dizer, qual é o número real? Sim, não existe, né? Sem testar não tem como a gente saber. Na verdade, a nossa curva, ela vai ascender daqui 10 dias, né? Pelo que a gente tem observado no dia a dia, né? Quando aumenta os cadastros, quando começa a aumentar essa questão da contaminação. Enquanto a gente não testar as pessoas, a gente não vai ter essa noção também da curva. Mas pelo que a gente está vendo do dia a dia e dos informes extraoficiais, na verdade, porque teoricamente o que vai para a mídia é só o que tem o papel e o exame, né? Não é o cotidiano nosso da saúde, a Mirella sabe disso. Tem muitos pacientes que passam por nós que a gente tem certeza, né, Mirella, que estão contaminados e a gente não tem como, na verdade, acessar o exame. Então, provavelmente, daqui 10 dias a gente vai estar com muito mais mortes do que a gente está hoje, né? Sei lá, eu vou estar insistindo assim, mas eu fico lendo assim, os casos, as pessoas que já morreram, né? Mas todo mundo sempre diz assim, esteve no hospital, se sentindo meio mal, não sei o que, mandaram para casa. Depois de 2 ou 3 dias, voltou porque a febre não tinha diminuído, voltaram para casa de novo. Aí, na terceira vez que chegou no hospital, a febre estava numa... Tiraram fizeram uma tomografia, 90% do pulmão, 50%. Quer dizer, o cara tem... Só na terceira vez que o cara voltou no hospital que ficou... Porque a conduta é essa, na verdade, como a gente não tem o teste, da primeiro atendimento, o que é a ideia? A gente avalia clinicamente o paciente e manda ele para casa se isolar de todo mundo, inclusive dentro da casa, e acontece o que a Laura falou, tem casas que não existem cômodos, né? Não tem estrutura familiar para fazer isolamento. Se 3 vezes por dia, o cara não tem água em casa. Não, a seca agora nós temos 2 problemas, né? Aqui no estado mesmo. Quantas cidades do Rio Grande do Sul que não tem água? Não tem água, muitas. Eu me lembro de quantas eu não imaginava quando eu trabalhei com a Secretaria Estadual, na época do Tarso. Eu fiquei apavorada o quanto tem de cidades ainda que não tem estrutura de água potável, né? Água básica para as pessoas, né? E que nunca mais a gente viu esse investimento. Então, assim, o que me incomoda, Pimenta, é que se banalizou a questão da morte, né?
É quando se fala que soubemos que vamos morrer um dia, né, conforme o presidente falou aquele dia, é como se a gente não tivesse valor nenhum para a sociedade, né? E as pessoas têm que ter noção que nós somos a força viva do trabalho, do capital do trabalho, né? E as pessoas não entendem isso. Eu acho muito estranho também o nosso povo brasileiro, que eles não conseguem definir o tanto que eles trabalham para alguém acumular riqueza nesse país, né? Que não é nós. E aí, quando chega na hora de ter um atendimento, de ter um teste, que é o mínimo, a grande verdade é que nós não nos preparamos, né? Na sociedade, a estrutura toda, com a emenda constitucional 29, a gente acabou congelando todos os processos de ampliação do sistema de saúde. E o que aconteceu foi que nós não nos preparamos para isso. Sem dinheiro, sem estrutura, isso é verídico, agora vai começar a aparecer cada vez mais, né? Acho importante que o coronavírus venha, inclusive, infelizmente, dessa forma drástica, mas vai acabar mostrando tudo que nós deixamos de ter. Os municípios, o Estado e o governo federal, não adianta ter plano de contingência no papel, né, Pimenta? O plano de contingência serve para prática, né? Ontem, na sessão, acabei tendo um embate forte com o Eduardo Bolsonaro. Era só um por partido que entrava no plenário, o resto era virtual. O problema é o seguinte, eles insistem na ideia, né, de que não é grave, que é uma histeria da mídia. E quem pensa isso, efetivamente não tem como consequência investir, tomar as decisões necessárias, porque eles não acreditam na história. O próprio Osmar Terra, que se tornou uma espécie de... Eu acho que o Osmar Terra está de olho no cargo do Mandetta, né? E aí, então, ele virou o porta-voz médico do Bolsonaro. Né? Então, ele disse assim, olha, eu quero dizer... Isso é no grupo da bancada, pessoal, no grupo da bancada gaúcha, ontem, fechou o pau nosso com o Cherini e com o Osmar Terra. Porque o Osmar Terra dizia exatamente isso. Isso é uma bobagem, vou reafirmar, eu sou médico, fui secretário de saúde, vocês estão sendo enganados, isso é um monte de bobagem do que vocês estão ouvindo. O cara diz isso com todas as letras, gente. Não é, Mirella? Nas atividades para orientar e sensibilizar todo o trabalho que a gente tem. Mais alto, Mirella. Todo o trabalho que a gente tem com as pessoas, de orientar e de informar, e desse processo que a gente tenta sensibilizar as pessoas, basta uma fala, o nosso trabalho realmente fica... nós temos um prejuízo muito grande, porque as pessoas que escutam, que acompanham, né, o presidente, assim, acreditam. Até me surpreende, assim, ele ir contra o próprio ministro da Saúde dele, que realmente, eu até tenho que elogiar, porque eu dou graças a Deus de ter alguém com uma fala tão sensata ali no meio, em todo o meio, mas toda a fala dele, após uma das falas que ele faz, inclusive valorizando o isolamento, o presidente saia em Brasília abraçando e beijando todo mundo. No outro dia, todo o trabalho que nós fizemos na saúde, onde a gente estava conseguindo sensibilizar as pessoas para estarem em casa, acabou. Muita gente querendo retomar as atividades, voltando a circular na rua. Nós não temos teste, nós informamos as pessoas, né? Nós não temos. Para nós conseguir, a gente tem que fazer todo um cadastro, onde nós temos que comprovar. Aí temos que buscar o kit. Outra coisa que eu achei impressionante, Mirella, no outro domingo, sem ser domingo passado, nos aeroportos ainda estava entrando gente que vinha do exterior. Não era medida a temperatura e sequer pegava o nome das pessoas. Eu falei com uma pessoa, chegou no aeroporto de Guarulhos, passou por 5 controles na Itália, 5, dentro do aeroporto. Chegou aqui, desceu no aeroporto, quando ele viu, estava no free shop. Estava oferecendo produto para ele no free shop. Então, imaginou, tá, agora vai ter uma triagem. Nada. Saiu, pegou um táxi e foi embora para casa. Nada, nenhuma orientação, nada. Domingo passado, em Fortaleza, até essa semana, estava chegando voos direto dos Estados Unidos. Agora cancelaram, mas semana não chegou. E nenhum controle no aeroporto. Ô, Pimenta, eu queria fazer uma pergunta para a Mirella. Assim, Mirella, isso. A Mirella, assim, de verdade, falando um pouquinho dessa questão do Osmar Terra, isso. E eu acho que a Laura também acompanha ali pelo pessoal de Porto Alegre. Mas, assim, nesse momento, nós precisamos que ele atuasse
na região de vocês, porque nós hoje temos um prejuízo gigantesco em função de várias ações que retrocederam, né, o processo da abertura do hospital regional. O Pimenta acompanha isso bastante, né? Hoje parece que vai ter leitos no hospital regional, mas a dificuldade maior hoje é ter equipamento para esse hospital, né? Na verdade, porque pela falta a gente está com essa dificuldade gigantesca. A sensação que eu tive depois da fala, tanto do presidente como do Osmar Terra nas equipes de saúde, é total desprezo, assim, pela questão da atuação dos trabalhadores em saúde. É desprestigiar todo o movimento da atenção básica, da saúde pública do país, né? É como se a gente tivesse que acreditar, não mais acreditar na ciência, né? Naquilo que a gente vem há anos, né, com credibilidade. Então, acho bem complicada essa atuação dele, ficou muito ruim para nós, o Estado, a nível nacional, né, essa fala, e infelizmente aquilo que nós precisamos da força política dessas lideranças a gente não está tendo, que é ajudar exatamente a 4ª CRS, né, que é a região de Santa Maria, que vem desde a questão lá da boate, né, caminhando e patinando, e a gente ainda não teve a resposta depois da questão da boate. Eu vou liberar o microfone para vocês aí, gente. Eu estou acompanhando bastante essa história da região centro também. Uhum. E tive uma reunião com o governador essa semana, porque lá nós temos o hospital universitário anotado. Está tentando ampliar o UTI. Tem um negócio legal que o reitor fez agora. Nós conseguimos montar no Colégio Industrial uma oficina de restauração de respiradores. Estão arrumando os aparelhos para todo o estado, lá na universidade. E conseguimos liberar um recurso essa semana para ampliar o UTI, mas é coisa para 90 dias. Demora. Né? E conseguimos essa semana credenciar 10 leitos de SUS numa UTI no Hospital São Roque, Nacional de Retorno. Tinha uma UTI pronta, nunca tinha sido inaugurada, prontinhas, né? Era respirador novo, tudo novo. Mas o Hospital Regional, a proposta deles é 10 leitos. 10 leitos do Hospital Regional. Né? Mirela, está liberado para vocês, né, gurias? E vou falar o que vocês quiserem. Eu acho fantástico investir em respiradores, em equipamento, eu acho que tem que ser investido mesmo. Só que a gente não pode esquecer que nós temos um outro problema, que são os recursos humanos. Nós não temos também, nós não temos muitos médicos, principalmente intensivistas, para fazerem as atividades de uma UTI, né? Nós estamos com 1.500 profissionais a menos, né, em geral, na área da saúde. E vou ser sincera, que se todos fossem levar em consideração alguma alteração de saúde, os asmáticos, enfim, que estão sendo orientados a se afastar, se todos fossem levar à risca todas as orientações que estão passando, teríamos. Nossa, mas... Não, eu acho que sobre uma questão que vocês estavam colocando antes, ali na fala do Bolsonaro... Não está me ouvindo? Agora estou. Não? A Rosane... Está normal. Tá normal? Não, então, não, sobre a questão do Bolsonaro que estavam falando antes, enfim, das falas dele, da descrença científica, digamos assim, a tese terraplanista que eles jogam aí com o debate do coronavírus, eu acho que é um debate muito político, assim, numa tentativa do Bolsonaro desesperada de tentar coesionar um setor social em torno, inclusive, da defesa da sua agenda econômica para o país. Né? Eu acho que acho que é importante que a gente consiga relacionar, né, o debate deles sobre o coronavírus, digamos assim, em relação à plataforma econômica que eles apresentam para o país, porque, na verdade, para mim não é razoável que aquela claque que fica todo dia de manhã no Palácio da Alvorada, que ela tenha razoabilidade, digamos assim, de crença, de fato, no que eles apresentam de agenda de enfrentamento ao coronavírus, entende? Então, assim, é uma tentativa, caso explícito disso é a tal professora, que não é professora, que fez um discurso inflamado, né, um discurso com 2 crianças no Palácio da Alvorada, na saída, e, na verdade, nem professora é. Então, eles armam um cenário que tenta coesionar o pequeno empresariado, que, de fato, é um setor bastante impactado pelas primeiras medidas de mitigarem nos grandes centros, tentam coesionar esse setor
de acordo com um discurso mais conservador. A saída do Bolsonaro no domingo passado, na cidade satélite do Distrito Federal, dialogavam exatamente com isso, de tentar falar com os pequenos empreendedores. O maior percentual de pessoas infectadas. A média aqui está 12,7 para cada grupo de 100 mil habitantes. Santa Maria está 3. Seria 4 vezes o que está em Santa Maria. E a culpa principal disso é o avião do Bolsonaro. 4 infectados dentro daquele avião. Não tem outra concentração de gente infectada no Brasil mais do que aquele avião. Eu estou ouvindo bem a Laura, viu, gente? Estou ouvindo a Laura, Rosângela? Tu ouve bem a Laura? Estou escutando. A Mirella não está ouvindo, né? A Mirella, tua voz sumiu, Mirella. A voz sumiu agora. Acho que é a internet da Mirella. Sumiu a tua voz, Mirella. Gente, vamos... Temos que ir encaminhando aí nosso... Quem mais você tem para falar aí, fica à vontade para falar. Eu acho que uma coisa importante, assim, nós estudos tem que ficar claro que a gente está muito longe da quantidade de leitos hoje necessário ainda para a gente dar conta, principalmente dos pacientes graves, né? E a atenção básica no estado, a gente tem uma cobertura de 60%, né? A gente perdeu os mais médicos, a gente teve contingência financeira, então nós vamos passar um momento muito difícil daqui 2 semanas, porque vai começar o inverno também, né? Daqui a pouquinho, ó, o outono já está, na verdade, a temperatura já mudou, a gente já sentiu essa semana agora, e a gente precisa de trabalhos, né? Eu sei que os prefeitos, né, Pimenta, acho que o nosso apoio tem que ser a eles, principalmente. Eu me coloquei aqui à disposição, acho que a Mirella também, porque nesse momento a gente sabe que o gestor precisa de toda a força e capacidade, né, para poder atuar localmente e tentar regionalmente a gente resolver os problemas. Acho que essa é a grande solução. Acho que vai ter uma acomodação melhor das regiões, né, Pimenta, para poder se enxergar. E aqui eu faço um apelo a todas as lideranças nossas, né, do PT aqui, que possam estar se integrando nessa questão local e nessa questão mais regional, né, porque a gente sabe que essa mobilização é que vai dar força para os gestores poderem tocar e as equipes de saúde ter força também de trabalho. Então, acho que nesse momento as regiões precisam se acomodar melhor, porque é uma forma, inclusive, de otimizar custos da rede que tem. Nós temos regiões que nem a de vocês, Santa Maria, que tem muita, ainda vazio assistencial, é gigantesco. A região da Campanha, nós temos muita dificuldade, falta de leitos, né? Porto Alegre já está com uma capacidade, né, Laura, extremamente esgotada já faz tempo, a gente vem falando, mesmo com os leitos do clínicas, né, a gente ainda não vai dar conta disso. O Vale do Gravataí, do ladinho, é um vazio assistencial gigantesco, né, ali, uma população praticamente a maior do estado nessa região. Então, eu queria fazer um apelo para as nossas lideranças se ocuparem exatamente com esse olhar dos gestores locais, se colocar à disposição, acho bem importante, porque nesse momento que vale a vida, não é a questão partidária nesse momento, diferente do que a gente vem vendo o aproveitamento, né, desse momento em relação a isso. Nós que somos da saúde sabemos que a vida está em primeiro lugar, né? Então, acho que isso para nós é bem importante como partido também, que sempre foi nós, né, que constituímos todo esse processo a nível de Brasil, junto com outros partidos de esquerda, um SUS em defesa da vida, né, Pimenta, pós-Constituição. Então, acho que essa é a nossa tarefa maior e estamos aí para... Está tudo certo já? Candidaturas charqueadas? Como é que está isso aí? A princípio está certo, né? Está toda hora sempre... Com a prefeita de charqueadas, né? Está tudo certo. Estamos tentando aqui construir, mas não é fácil, né, nesse montante. Mas acho vamos que... ter essa eleição aí, hein? A saúde é a nossa prioridade, né? Sempre foi, sempre vai ser. Povo sem saúde não trabalha, né? Se as pessoas entendem ao contrário, na nossa cabeça, não. Obrigado, Rosângela. Nós vamos ver agora a Mirella. Mirella, como é que está a eleição em São Pedro, Mirella? Me fala aí. Deputado, assim, ó, nesse momento, assim, nós nem sabemos que pé vai estar nos próximos meses, mas estamos firmes aqui, eu e o companheiro Jaime, né, como pré-candidatos. Vai ser candidata a vice, Mirella? Sou pré-candidata a vice com o Jaime até então, com o nosso companheiro aqui na bancada. Vamos deixar para a própria. E eu defendo essa questão até da chapa própria, que nos dá uma liberdade de trabalhar. O Jaime tem uma experiência muito grande com a saúde.
E também estamos aqui eu como enfermeira também é uma das áreas que a gente acaba dominando mais. Então, nossas prioridades têm sido, né, vai ser unânime essa prioridade de ser a saúde. Mas, a Pimenta, na sua fala anterior ali, nós ficamos muito felizes com os equipamentos, com tudo mais que estão sendo destinados, com os leitos que vão ser inaugurados, né, enfim. E que a gente sabe que tem uma mobilização tua aí muito grande. Mas eu tenho uma preocupação muito grande também com a questão dos recursos humanos, né, dos profissionais que vão atuar, porque hoje nós não temos muitos médicos intensivistas, né? Os médicos geralmente trabalham em 3, 4 cidades. Mirela, eu vi um edital hoje para trabalhar nos Estados Unidos, estão contratando médicos no mundo inteiro. Contrato de 7 meses e garantia de permanência no país com visto por não sei quanto tempo. Botando editais no mundo inteiro para contratação de médicos e profissionais de saúde. Então, os americanos ainda vão... É isso, os americanos vão, além de roubar todo o material que nós temos comprado, que o filho do Bolsonaro arrumou um jeito de parar lá nos Estados Unidos as nossas coisas, ainda os médicos que nós não queremos, eles vão levar tudo embora. A gente já tem poucos aqui, né? Geralmente eles trabalham em 4, 5 lugares. A minha preocupação é quando um adoece, 4, 5 cidades vão ficar desatendidas, né? Ou 4, 5 instituições. Mas essa é uma preocupação que eu acredito que seja de todas as cidades, né? Eu quero, já que eu acredito que você já fala, afinal, quero aproveitar a oportunidade para agradecer, né? A gente está participando dessa fala com as pessoas, né? E agradeço, deputado, por ter feito o convite. As meninas, né? Um bom trabalho. Laura e Rosângela, sucesso aí na... Ela disse para o Clayton que essa semana nós vamos tratar a questão das empresas, viu? A proposta do PT, 90 dias do Tesouro assume a folha de pessoal. Tá? Eles estão falando de uma coisa mediada, mas a minha posição é muito parecida com a dele. Ou assume essa questão ou vai ter uma quebradeira generalizada. Né? As empresas as pequenas, médias empresas estão passando bastante trabalho, bastante dificuldade. Assim. Nós já temos aqui na nossa região, na verdade, poucas empresas, né? Poucas empresas que abrem poucas oportunidades de emprego, que é uma coisa que a população tanto pede. A gente vai ter um pouquinho de dificuldade aqui em manter todas abertas, enfim. Mas é muito claro para mim aqui, para a família que tem empresas aqui, né, aqui na cidade, enfim, que hoje a nossa prioridade são a vida das pessoas. Então, é nessa linha que a gente tem pensado. Empresa que perde funcionário, que perder um funcionário para o coronavírus, vai ter muita dificuldade também de se reestruturar e de manter a sua rotina normal. A gente sabe que vão ter tempos difíceis, nós nem começamos a passar as fases difíceis ainda, que sejam reflexos, né, do coronavírus. Então, a gente está priorizando o que realmente é essencial, que é a vida das pessoas. Infelizmente, os problemas financeiros não vão ser só nossos, né? Vão ser de todos aqui, que todo mundo abra seu coração e seja solidário nesse momento, que um ajude o outro e tenha compreensão que vai ser um momento de todos se ajudarem. Financeiramente vai ser bastante complexo também. Mas a saúde é a prioridade e a vida das pessoas acima de qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Mirela. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de passar para a Laura. Gostou de vocês, gente? Temos mais de 5.124 pessoas. Um ótimo público. E esse nosso partido aqui, rapaz, eu tenho feito essas lives, são só companheiras, só mulheres que têm vindo aqui, né? Que cada vez são mais a força do nosso partido, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? E a Laura é pré-candidata também, Porto Alegre, nossa primeira suplente de vereadora. Tá bom o trabalho. Agora com essa confusão toda aí, Laura. Nossa definição de candidaturas de Porto Alegre, né? E todo esse trabalho que está acontecendo. E a Laura é funcionária pública da Prefeitura de Porto Alegre. Né, Laurinho? Não, agora nossa prioridade, obviamente, o esforço conjunto aí da sociedade é em combate ao coronavírus. A agenda eleitoral, ela fica não em suspenso por um motivo, que é o que eu queria até encerrar minha fala explicitando. Essa crise, ela nos demonstra, né, a falência de um projeto. Né? Aqueles que defendiam o Estado mínimo, que combatiam
uma agenda solidária, apresentando uma agenda ultraliberal, destruidora de direitos, né? Hoje vem a necessidade do Estado intervir para garantir a vida das pessoas. E eu acho que na defesa, no combate ao coronavírus, na defesa intransigente do SUS, na defesa intransigente de uma visão unificada, né, dos leitos na saúde, dos leitos dispostos, tanto no ambiente privado e do público, nos trazem uma visão de uma concepção de gestão do Estado. Não é verdade que é importante cada um de nós fazer a nossa parte, mas não é verdade que somente cada um fazer a sua parte será possível para que nós consigamos sair da crise que nós estamos. Porque se tem um fundo de verdade no discurso do Bolsonaro, do velho da Havan, dos justos, etc., é que nós vamos enfrentar uma profunda crise econômica, e é verdade, né? Uma crise que ela não vai ser simples de sair, ela vai ter um período significativo da sua duração. A questão que está posta agora é sobre quais serão as opções políticas que nós vamos enfrentar esse período para que nós possamos reconstruir as pontes para sair desse momento tão delicado. Nós vamos enfrentar, estamos enfrentando a maior crise humanitária, talvez, da história do Brasil, ou uma das maiores, né? Provavelmente será esse período, né? A nossa geração é a maior até agora. É a maior. Então, a questão são quais opções políticas que nós vamos ter, e isso confronta projetos, isso confronta visões, né, de um país, né? Então, eu queria aqui agradecer o espaço aqui, a Mirella, né, a doutora Rosângela, a Ti Pimenta, o Padilha, a gente ter podido trocar essa ideia, porque eu acho que é fundamental que nesse momento de quarentena a gente possa usar a rede para fazer também essa disputa de avaliação, de olhar sobre o que está ocorrendo. Porque se bem é verdade que a Globo está com uma visão muito mais progressista, digamos assim, de disputa sobre o que está ocorrendo, ao mesmo tempo, ela também constrói na cabeça das pessoas uma opinião que corrobora, de certa forma, com uma boa parcela dessa agenda ultraliberal. E o espaço que a gente tem para contrapor isso e deixar mais nítido a visão de desenvolvimento do Estado, do papel do Estado para com a vida das pessoas, é aqui nas redes sociais, a gente tem que usar esse espaço. Obrigado, Laura. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Mirella. O nosso ministro Padilha, que esteve aqui conosco. Espera um minutinho aí, garotas, que eu tenho a palavra para trocar com vocês depois. Muito obrigado, pessoal. Quem ainda não compartilhou, compartilhe. Essa é a página do PT do Rio Grande do Sul, com as nossas lideranças do nosso partido. Agradeço muito a presença de vocês e de todo mundo que acompanhou conosco, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada.